Meu nome é Gisele Alves, eu sou do Instituto Ayrton Senna e estou com essa tarefa aqui de fazer a coordenação dessa mesa de hoje, das apresentações de hoje, né? Só confirmando se todos que apresentariam hoje estão presentes. Uma pessoa ainda tá já. E as pessoas que vão apresentar já gravaram a apresentação aqui no computador? Sim? Então vamos lá. Bom, obrigada pela presença de todos. Eu vou tentar, acho que fazer na ordem que a gente tem aqui das apresentações. Vou chamar então a primeira apresentadora sobre o estudo de laboratório cognitivo com instrumento de avaliação de criatividade e pensamento crítico por meio de rubricas. Então, cada pessoa vai ter 10 minutos para apresentação e no final a gente faz uma sessão um pouco mais curta em função do tempo de perguntas e respostas. Bom dia. Eu sou Daniele, do Instituto Ayrton Senna, do Laboratório de Ciências para a Educação e do Lab 21. E eu vou apresentar hoje essa pesquisa, que é um estudo de laboratório cognitivo com instrumento de avaliação de criatividade e pensamento crítico por meio de rubricas. Bom, primeiro, por que estudar criatividade e pensamento crítico no âmbito escolar? Bom, criatividade e pensamento crítico são competências importantes na contribuição para a melhoria da vida pessoal e atuação cidadã no século XXI. Isso está registrado nesse documento da OCDE de 2019. Além disso, tanto a criatividade quanto o pensamento crítico, que aqui eu vou me referir em alguns momentos como CPC, são competências que são abordadas de forma direta na BNCC, nas competências gerais da BNCC. Então, tanto a criatividade quanto o pensamento crítico são competências que estão estruturadas na base, portanto, é previsto o trabalho delas pela Base Nacional Comum Curricular. Aqui a gente pode encontrar, então, CPC aqui como uma das competências gerais, aqui a competência 2, que é pensamento científico, crítico e criativo. Bom, aqui eu trago para vocês uma competência curta, tanto de criatividade como de pensamento crítico. Criatividade é a capacidade de imaginar, gerar, avaliar e aprimorar produtos ou ideias originais que respondam de forma eficaz a um propósito dentro de um determinado contexto. O pensamento crítico ele é definido como a capacidade de identificar premissas e informações do contexto, analisar, questionar e refletir cuidadosamente sobre ideias e o próprio modo de pensar e sentir, buscando evidências sobre o assunto para tomar uma decisão ou formular uma opinião bem fundamentada. E aí, por que é importante a gente ter uma definição comportamental de CPC e por que é importante a gente pensar em como avaliar essas competências? Bom, a gente entende que a partir do momento que a gente tem uma definição comportamental dessas competências, isso favorece o estabelecimento de certos padrões desenvolvimentais esperados para determinados grupos. Então, uma determinada faixa etária ou um ano escolar. Além disso, quando a gente realiza a avaliação desses padrões comportamentais, isso contribui para que a gente conheça e planeje estratégias de desenvolvimento mais adequadas à necessidade do indivíduo ou do grupo avaliado. E agora eu vou apresentar para vocês o estudo. O objetivo do nosso estudo foi buscar evidências de validade com base no processo de resposta
para um instrumento de avaliação formativa de criatividade e pensamento crítico com estudantes do ensino médio. Entre os objetivos específicos, a gente gostaria, né, de investigar se os estudantes eles compreendiam o vocabulário utilizado nas rubricas. Então, a rubrica foi um dos instrumentos que a gente utilizou nessa pesquisa. Se eles sabiam ordenar corretamente os itens de cada uma das rubricas de forma crescente em relação à complexidade do comportamento avaliado. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês a rubrica e essa ideia vai ficar, acredito, um pouco mais clara. E a gente também queria entender se as atividades, que são outro instrumento, se elas eliciam as habilidades de criatividade e pensamento crítico para as quais foram criadas. Bom, essa pesquisa a gente realizou com 14 estudantes, 8 entrevistadores, e ela foi feita em uma escola SESI de Santa Catarina. A gente trabalhou com 7 estudantes da primeira série do ensino médio e 7 estudantes da segunda série do ensino médio. Então, agora apresentar para vocês os instrumentos do nosso estudo. Então, a gente partiu do trabalho com rubricas de criatividade e pensamento crítico. Então, a gente tinha um conjunto de 12 rubricas de criatividade e 15 rubricas de pensamento crítico. A rubrica, cada rubrica ela tem itens, e cada item dessa rubrica, ele descreve de forma crescente o nível de complexidade da habilidade que aquela rubrica está avaliando, seja rubrica de criatividade ou de pensamento crítico. As habilidades de cada uma das rubricas, então cada rubrica ela avalia uma habilidade de criatividade ou de pensamento crítico. E cada uma dessas habilidades, elas são organizadas em 3 grandes domínios, cognitivo, metacognitivo e socioemocional. Então, a gente tem rubricas de criatividade, que são rubricas que vão avaliar alguma competência ou habilidade socioemocional. A gente tem rubrica de criatividade que vai avaliar o domínio metacognitivo. A gente tem rubrica de criatividade que vai avaliar um domínio... não sei se eu falei metacognitivo ou cognitivo, me confundi agora, enfim, mas aí seria o outro. E para cada rubrica, a ideia é que os estudantes eles avaliem, ao responder uma rubrica, em qual desses níveis eles se entendem que eles se percebem mais, em qual daqueles níveis eles avaliam que eles estão, que tem mais relação com eles naquele momento. Então, aqui, por exemplo, é uma rubrica de criatividade. Essa rubrica, a competência avaliada, é uma competência socioemocional de abertura ao novo, imaginação e fantasia. O enunciado da rubrica é: no dia a dia noto que... E aí o estudante ele tem 4 itens e ele deve escolher qual dos itens ele se percebe mais naquele momento. Então, item 1. Me sinto melhor fazendo coisas sempre do mesmo jeito. Não experimento novas maneiras de fazer as coisas. 2. Tento fazer as coisas de forma diferente, mas ao final, geralmente as faço do jeito que eu já sei. 3. Se tem inspiração de um amigo ou um exemplo, consigo fazer as coisas de maneiras diferentes. Algumas vezes consigo criar algo novo sozinha. Eu gosto de brincar e testar até criar algo original. Tenho uma imaginação muito fértil e adoro usá-la de muitas maneiras. Percebam aquilo que eu contei para vocês, de que os itens eles estão em ordem crescente desse comportamento, dessa habilidade que está sendo avaliada nessa rubrica. Ok. Em pensamento crítico, a gente tem rubricas daquele mesmo modelo que eu mostrei para vocês de criatividade, mas a gente tem também rubricas desse outro modelo, que, na verdade, a gente tem aqui 5 itens, e, neste caso, o estudante ele vai escolher sim ou não para cada um dos itens. Então, ele responde se sim, aquele item tem a ver com ele, ou se não. Então, para pensamento crítico, a gente tem também esse outro modelo de rubricas. Por exemplo, nesse caso aqui, a competência avaliada é uma competência, né, de metacognição. Daniele, 2 minutos. Obrigada. Aqui a gente tem as atividades exemplos que a gente utilizou, então, também no nosso estudo. E a gente fez também um teste de ordenamento de rubricas. Então, os estudantes eles tinham
3 rubricas de criatividade, 3 rubricas de pensamento crítico, que os níveis estavam embaralhados. E a gente pedia para eles ordenarem os níveis em ordem crescente de complexidade daquela habilidade. E, por fim, a gente realizou um laboratório cognitivo. De forma geral, nesse laboratório, a gente queria entender dos estudantes se eles faziam relação entre a atividade em sala de aula e as rubricas que eles responderam, e como que estava a compreensão deles do vocabulário das rubricas que eles haviam respondido. Então, como que foi o procedimento de coleta? Primeiro os estudantes responderam as atividades em sala de aula, depois as rubricas e depois eles realizaram um laboratório cognitivo. A gente fez, todas as entrevistas do laboratório cognitivo foram gravadas, os dados foram computados e analisados tanto quantitativamente quanto qualitativamente, e a gente fez uma análise descritiva da pontuação dos estudantes naquele teste de ordenamento de rubricas. De maneira geral, aqui os resultados. Para a criatividade. O vocabulário foi adequadamente compreendido pelos estudantes. No teste de ordenação, 2 rubricas apresentaram 86% de taxa de acerto e uma apresentou somente 30% de taxa de acerto na ordenação. E os estudantes foram capazes de associar as rubricas não só à atividade que eles realizaram em sala de aula, mas também a outras atividades que eles já fizeram em outros momentos, dentro ou fora de sala de aula. Pensamento crítico, eles conseguiram dar exemplos das rubricas em outros contextos, mas a gente percebeu uma maior dificuldade deles com certas palavras, por exemplo, como premissa. Eles tiveram muita dificuldade de entender, de dar uma definição do que seria a premissa, e a gente entende que essa é uma palavra, por exemplo, muito importante para o trabalho de pensamento crítico, para o próprio conceito dessa competência. Uma rubrica apresentou 100% de taxa de acerto, outra 71%, e uma apresentou 43% de taxa de acerto no teste de ordenação. E alguns estudantes, diferente de criatividade, que foi a maioria, aqui somente alguns conseguiram associar as rubricas com a atividade ou com outras atividades que eles realizaram dentro ou fora da escola. Para finalizar, então, desse estudo a gente entende que criatividade e pensamento crítico são competências desejáveis para o desafio do século XXI, estão alinhadas à proposta de educação integral da BNCC. Instrumentos de avaliação formativa favorecem a autorreflexão e o diálogo entre estudante e educador. As rubricas de CPC têm potencial para uso em sala de aula, e a gente está realizando já estudos, estudos futuros são necessários para a gente ter uma maior compreensão do instrumento. Muito obrigada. Obrigada, Daniele. Eu já vou chamar, então, a próxima apresentação aqui na ordem. Eu posso te ouvir. Um estudo de caso de avaliação de implementação. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou pesquisadora do LEPS, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Vou apresentar para vocês aqui um trabalho intitulado Eu Posso Te Ouvir, um estudo de caso de avaliação de implementação. Esse trabalho foi construído em conjunto com a Mayra, com o Pedro e com o Lucas, que também estão aqui. Então, vamos lá. Bom, a manutenção de políticas públicas, ela deve ser baseada em evidências. Em última instância, a gente precisa saber se essa política atingiu o resultado esperado. E o método avaliativo que responde essa pergunta de maneira mais adequada é a avaliação de impacto. Mas nem toda política está pronta para passar por uma avaliação de impacto. Às vezes ela precisa adquirir um nível de maturidade maior para que a gente não incorra num risco, por exemplo, de realizar uma avaliação de impacto e acabar descartando uma política que é boa e, na verdade, ela foi implementada de uma maneira
que não foi a adequada, ou que teve algum erro de insumo, algum erro de qualidade de entrega de serviço e acabar descontinuando uma política que era importante para a população. Ou ainda tem o risco também da gente adotar políticas que deram bons resultados, mas que não levaram em consideração como esses agentes se engajaram e interagiram com as ações da política ou do programa, né? Quando a gente fala especificamente de intervenções voltadas para a promoção de saúde mental de adolescentes, o engajamento dos atores e como eles interagem com as ações do programa favorecem muito mais a sustentabilidade do que, de fato, esses atores saberem que a política deu um resultado positivo na avaliação de impacto. E aqui eu não estou falando que a avaliação de impacto não é importante, eu estou falando que existem outras perguntas que geram outras respostas que favorecem a sustentabilidade desse programa seguir funcionando na instituição em que ele foi implementado. Dada essa introdução, o objetivo do trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês foi investigar de que forma um programa intersetorial para a promoção de saúde mental de adolescentes pode ter seu desenho aprimorado e sua logística de implementação também aprimorada. O programa intersetorial que eu estou falando aqui é o Eu Posso Te Ouvir, vou explicar de maneira resumida. Ele é um programa intersetorial entre as áreas de educação, saúde e assistência social. Ele é baseado numa matriz de qualificação de escutativa e matriciamento para esses profissionais. Esses profissionais formam equipes intersetoriais que vão atuar dentro das escolas, realizando atividade com esses estudantes para a promoção de saúde mental. E como que a gente fez esse estudo, né? Por meio de avaliação de implementação, realizando um estudo de caso em 11 escolas em que esse programa foi implementado. Essas 11 escolas são distribuídas em 5 municípios de 3 estados diferentes. E a gente entrevistou 68 estudantes, muito importante, dos anos finais do ensino fundamental, um detalhe que eu esqueci de expor para vocês. Foram realizadas entrevistas presenciais, foram entrevistados também e aplicados questionários online com 24 profissionais que compunham as equipes intersetoriais, né, então profissionais de educação, saúde e assistência social. Foram entrevistados também 23 membros da comunidade escolar e 3 qualificadores do programa. Mas aonde que a gente partiu, né? Primeiro a gente desenhou a teoria da mudança do programa. Então a gente sistematizou o programa em atividades, produtos, resultados gerados desses produtos, resultados finais e impacto. E como era o primeiro ano de implementação do programa, no desenho que havia sido proposto, a opção foi por avaliar as atividades. A gente determinou alguns critérios de avaliação, né? Então, em relação à qualificação, a gente avaliou qualidade, dosagem, satisfação e engajamento. Com a atividade com os estudantes, a gente avaliou alcance, dosagem e satisfação. E, além disso, a gente buscou mapear todas as dificuldades de implementação do programa nessas escolas. Então, o que a gente tem como resultado aqui? Em relação às qualificações, a gente usou a apreensão de conteúdo como proxy de qualidade. E todas as localidades tiveram nota acima da média de corte em relação à qualidade, que indica uma alta média de corte em relação à apreensão de conteúdo, o que indica uma qualidade da qualificação. Os profissionais, de maneira geral, ficaram satisfeitos, mas não houve consenso em relação à dosagem. Então, parte dos qualificantes entenderam que precisavam de mais tempo para se apropriar melhor do conteúdo, apesar de satisfeitos com conteúdo, atividades, domínio do qualificador, mas gostariam de mais tempo. E parte falaram que não, a gente acha que o tempo foi suficiente, a quantidade de atividades foi suficiente. E houve um alto engajamento nas qualificações em relação à participação desses profissionais no processo de qualificação do programa. Em relação às atividades com os estudantes, foi perguntado aos estudantes, não houve consenso em relação à dosagem. Parte deles falou, para o momento que o programa iniciou na escola, participei de atividades o suficiente. Outra parte já falou, eu gostaria de mais. Principalmente porque eles viram uma oportunidade de ajudar colegas que estavam passando por momentos angustiantes na vida, né? O alcance ficou muito dependente da estratégia de recrutamento. Então, escolas que usaram de estratégias de informar os estudantes formalmente sobre a entrada do programa, o que era o programa, inserir atividades dentro das aulas, alcançaram mais estudantes do que aquelas escolas que não utilizaram dessas estratégias. E os estudantes ficaram satisfeitos e ainda deram dicas para as próprias pessoas das equipes intersetoriais. Então, de começo, a gente não gostaria de atividades que envolvessem muito contato direto, um olho no olho. Então, houve um feedback deles de participação, inclusive, no momento das atividades. Isso foi bem legal. Em relação aos desafios mapeados, o que a gente tem aqui, né? O que dificultou
foi a distância dos escritórios do LEPS em relação às cidades implementadoras. Então, para marcar a reunião, a gente sabe muito bem a dificuldade de bater a agenda. E falava com uma pessoa da secretaria no momento de entrada do programa na rede, tá? Falava com uma pessoa da secretaria e precisava marcar reunião com outra pessoa que poderia tomar a decisão e demorava um tempo até conseguir conciliar essa agenda. Se a gente tivesse presencialmente, esse contato é sempre mais fluido e mais prático. Outra dificuldade mapeada foi o conflito de agenda. Imagina só 3 pastas tentando bater a agenda para participar de uma qualificação de 4 encontros. Um baita desafio. O terceiro desafio é a rotina escolar. Então, no momento da entrada do programa na rede, há uma preocupação genuína dos diretores com a rotina, que geralmente é voltada majoritariamente para a execução do currículo. Envolvendo 3 áreas, um programa de atuação intersetorial complexo, isso gerou preocupação. O quarto desafio é a autonomia. Então, mesmo com a qualificação, mesmo com materiais de apoio, às vezes as equipes intersetoriais ficavam esperando, e aí, o que eu faço agora? Isso não diz necessariamente sobre um desinteresse, mas da complexidade que é o trabalho intersetorial mesmo. Um outro desafio foi a rotatividade. Então, no momento de compor essas equipes intersetoriais, o que acontecia? Principalmente saúde e assistência. Educação um pouco mais difícil, porque como o programa é baseado na escola, as pessoas da educação estão dentro da escola. Pessoas da saúde de um grau hierárquico um pouco mais alto indicavam uma pessoa de grau hierárquico abaixo, até chegar na pessoa da ponta do serviço, que era quem de fato podia atuar na escola. Em algumas localidades, esse movimento de rotatividade ia acontecendo com a qualificação acontecendo. Então, gerou um descompasso entre quem recebia a qualificação e quem atuaria na escola. Isso foi um desafio que a gente mapeou, né? E, por fim, o perfil dos envolvidos. O que a gente notou? Equipes que tinham pelo menos uma pessoa que acreditava que o papel da escola ia para além de aspectos de aprendizagem, ou ainda que saúde mental também é um aspecto de aprendizagem, implementaram um programa de maneira mais autônoma. E aí, a partir desses desafios, a gente realizou mudanças no desenho do programa, né? Então, Júlia, 2 minutos. Obrigada. Qualificações online e assíncrona para lidar com o desafio do conflito de agendas, porque agora cada um faz um momento que pode fazer, para lidar com a rotatividade. Então, profissionais recém-incorporados podem ter acesso ao conteúdo da qualificação. Então, uma estratégia de contingência para reter pessoas qualificadas. A contratação de um articulador inserido no desenho, né, que é uma pessoa necessariamente residente à localidade. Então, ela lida com o desafio da distância das localidades, porque ela é uma pessoa que vai articular com maior facilidade ali. Ela lida com o desafio da autonomia. Então, principalmente no início da implementação, ela está ali para ajudar no processo de implementação do programa. E ela lida também com o perfil dos envolvidos, no processo de engajamento dentro da equipe mesmo. E a pactuação com as 3 secretarias, o que aconteceu? A gente pactuava com a Secretaria da Educação e havia um convite à saúde e assistência social. Só que quando a gente envolve as 3 secretarias no processo de pactuação, a gente imprime que as 3 pastas estão trabalhando em conjunto em prol do mesmo objetivo. E ajuda a legitimar a promoção de saúde no ambiente escolar, que ajuda a lidar com a preocupação em relação à rotina escolar. O que é importante a gente trazer aqui? Bom, além da interação e do engajamento dos atores favorecer a sustentabilidade, esses outros 3 critérios também ajudam no favorecimento da sustentabilidade. A crença dos envolvidos, observar a satisfação dos estudantes, como os nossos se mostraram satisfeitos, retenção de pessoas qualificadas. Por isso também a gente pensa em estratégia de plano de contingência para caso não seja possível segurar essa pessoa, como um território, por exemplo. E o que é legal aqui? São perguntas que podem ser priorizadas numa avaliação de implementação, que talvez não sejam captadas numa avaliação de impacto, e são tão importantes quanto para favorecer a sustentabilidade de um programa. E aí eu concluo para vocês aqui, falando que essa avaliação de implementação do programa permitiu o refinamento do programa, e a gente não incorreu o risco de talvez descontinuar uma política que é importante para pensar a promoção de saúde mental, sem a gente pensar em como ela sai do desenho e atua na realidade das escolas. Essas foram as minhas referências. Siga a gente nas redes sociais e muito obrigada. Obrigada, Júlia. Parabéns pela apresentação. Eu esqueci de avisar a Dani também, mas tem aguinha aqui para vocês. E nem precisam compartilhar copo, tem copo para todo mundo. Eu coloquei um aqui, mas eu vou alterando conforme vocês vierem para cá. Então, vamos para a nossa próxima apresentação. Avaliação do programa Inteligentes 2022.
Bom dia, gente. Eu sou o Lucas, eu trabalho no Labs e eu vou apresentar para vocês o programa Inteligentes que a gente fez junto com essa equipe em 10 minutos, importante. Bom, a primeira coisa sobre o programa Inteligentes é o próprio nome dele, que eu acho muito bonito, que é juntar gentes em letra maiúscula com inteligência. Então, isso já é um indicativo do que o programa faz, mas vou explicar ele em todo o jeito de funcionamento. Bom, o Programa Inteligentes é um programa que ministra aulas dentro do currículo escolar, em 2 tempos semanais, e para desenvolver e ensinar competências socioemocionais, tanto pelo reconhecimento como pela prática de inteligências múltiplas. Ele é feito para os anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano. Ele começou no ano de 2020, mas teve a pandemia, então ele não foi implementado da maneira como ele foi planejado, mas no ano de 2022 ele passou a ser implementado de maneira presencial, centrado nas vivências que foram vistas em 2021. Bom, o programa aconteceu em 8 escolas, em 7 cidades do Ceará, no que é na região conhecida como Maciço do Baturité. A idealização e implementação do programa é feita pelo Instituto Aliança, e o LEPS foi responsável tanto pela avaliação e, a partir da avaliação, a lapidação do programa. Bom, como ele funciona? O Inteligentes, a equipe os professores que darão aula no Inteligentes, eles passam por uma captação específica para o programa. As aulas acontecem em 2 tempos semanais, tendo que ser remanejadas as outras matérias. E a teoria da mudança do Inteligentes consta que o propósito do programa é o bem-estar do estudante numa perspectiva de desenvolvimento geral. Geral não, geral também, mas integral. Pretende-se, ao final do programa, que a comunidade escolar ressignifique o desenvolvimento integral do estudante, não só tratando ele de maneira compartimentalizada, mas de maneira integral. Bom, eu vou contar um pouco como foram as avaliações nos anos pandêmicos, nos anos de 2021, para depois chegar nas perguntas que fizemos em 2022. Em 2020, ainda com o contexto pandêmico, a gente queria responder 3 coisas. Primeiro, quais eram os principais problemas enfrentados pelos estudantes, qual era o perfil dos professores selecionados para o programa e como o programa é implementado no ano. Bom, constatamos que os estudantes possuem baixa autoestima, sofrem bullying, cometem autolesão ou ideação e a prática propriamente dita e convivem com violência no seu contexto cotidiano. Os professores apresentam alta crença no potencial dos estudantes e relatam desenvolvimento socioemocional ao fazer o curso do Inteligentes. E a análise das formações dos materiais foram considerados de alta qualidade pelos próprios professores, ou seja, constatamos que tem validade a própria prática do que o programa faz. Em 2021, ainda no contexto pandêmico, o que a gente queria responder é quais eram as diferenças entre escolas urbanas e rurais e qual a alta eficácia dos professores para lidar com as principais problemáticas dos anos finais. Em relação à diferença entre escolas urbanas e rurais, a única diferença estatisticamente significante foi em relação a bullying e cyberbullying e ideação e prática de autolesão nas escolas. Todos os outros construtos deram relativamente parecidos, ou não estatisticamente significantes. Bom, os professores, quando perguntados das principais problemáticas, apresentavam uma autoeficácia média para lidar com as problemáticas dos anos finais. Beleza. Em 2022, agora o programa sendo implementado da forma a qual ele foi planejado, presencialmente, a gente queria responder 4 perguntas. Primeiro, se há aderência do material do Programa Inteligentes com as competências gerais da BNCC, como foi a implementação depois de 2 anos de ensino remoto e pandemia, e os problemas que os estudantes apresentam no início e no final do ano, se eles diminuem com a intervenção do programa, e se há indícios de desenvolvimento socioemocional nos estudantes. Aqui, pelo tempo, eu vou apresentar 2 resultados, mas vou esmiuçar melhor. Beleza. Quais são os dados que nós tivemos para fazer a avaliação? Tanto análise dos materiais, como entrevista dos gestores, observações das aulas, questionários para os professores, observação da formação dos professores, entrevistas com estudantes, questionário para os estudantes e entrevista com os professores. Eu vou mostrar como cada dado gerou informação para avaliação. Beleza. A análise do material do Inteligentes e a comparação com a BNCC foi uma comparação que seguiu um roteiro. A observação da formação também seguiu um roteiro semi-estruturado e uma aula foi observada em 4 escolas diferentes. Isso em junho e julho de 22. Para a condução das entrevistas com estudantes, professores e gestores também seguiu um roteiro semi-estruturado em junho e julho.
Os professores responderam o questionário antes da intervenção do programa, em fevereiro de 22, de forma remota, no Google Forms, e os estudantes responderam o questionário antes da intervenção do programa, em fevereiro de 2022, e 6 meses depois, quando já tinham passado pela intervenção do programa, em novembro de 2022. Beleza. Vamos lá. Eu separei aqui alguns highlights de resultados, tanto dos professores quanto para os estudantes. Para os professores, eu separei tanto os construtos de bem-estar, como a principal motivação para os anos finais. Um primeiro resultado que salta aos olhos é em relação ao bem-estar. 89% dos professores da nossa amostra, de uma amostra de 229 professores, tem bem-estar médio. E se a gente somar o bem-estar baixo e indicativos de depressão, que são aquele tipo de estatística que qualquer número acima de 0 já é preocupante, a gente tem 4,3% dos professores com bem-estar baixo. E quando a gente olha para a principal motivação para se trabalhar com anos finais, 84,9% sentem afinidade com a faixa etária, o que é um bom indicativo, e 77% sentem que tem a formação necessária para trabalhar. Ou seja, tem tanto variáveis que indicam sobre o bem-estar, com bem-estar médio, e algumas pessoas com bem-estar muito baixo, mas com uma afinidade tanto com a faixa etária quanto com o próprio tema. Bom, quando a gente olha para os professores, para uma amostra de 25 professores que fizeram a formação, tanto em 21 quanto em 20, e perguntamos para eles quais são os aspectos extraescolares que influenciam na aprendizagem do estudante, em 2021, a gente tem que o principal fator é a falta de envolvimento familiar ou responsável com a vida escolar dos estudantes. Em 2022, a principal questão foram problemas com o contexto social no qual ele está inserido. Ambos são características extra-escola, o que atenta para o fato de que olhar não só dentro da escola, mas trabalhar da externalidade que ela tem, também é importante. Também, agora perguntando para os professores sobre aspectos do estudante que influenciam na aprendizagem, em 2021, a gente tem que a principal fator é a desmotivação dos estudantes. Em 2022, a baixa autoestima e autoconfiança dos estudantes. O que, lembrando do Eu Posso Te Ouvir, são relacionados com a saúde mental e ressignificação da escola, ambos os temas. Bom, olhando agora para os estudantes, e eu vou mostrar aqui os dois construtos que tiveram diferenças estatisticamente significantes. É importante falar que não é um estudo de impacto, porque não teve nenhum grupo de controle, não teve nenhum experimento. A gente simplesmente olhou antes e depois, mas isso é um indicativo do que poderia, indicativo de como funciona o programa propriamente dito. Olhando para a alta eficácia dos desenvolvidos numa amostra de 6º e 9º ano, tipo, o programa acontecia em toda a faixa, mas a gente olhou para as avaliações de 6º e 9º, numa amostra de 758 estudantes, tem um aumento estatisticamente significante da alta eficácia dos envolvidos. Outro construto estatisticamente significante... verdade. Bom, se a gente separar a média das escolas e separar ela em 3 faixas, baixa alta eficácia, média alta eficácia e alta alta eficácia geral, a gente percebe que depois da intervenção do programa, as escolas de baixa e média se aproximam, ou seja, reduz a desigualdade entre elas, porém, a desigualdade entre as escolas médias e altas aumenta. Ou seja, em algum grau, a gente está dizendo que as escolas com maior autoeficácia ficam maiores ainda, as escolas com baixa e média se aproximam, crescendo todas, mas num grau mais próximo, porém, a desigualdade entre as médias e as altas, ela aumenta em relação, que pode ser um ponto de focalização do programa. Lucas, 2 minutos. Beleza. Bom, em relação a outro construto estatisticamente significante, foi a redução da autolesão. Ou seja, quando perguntados aos estudantes, tanto ideação quanto prática, depois da intervenção do programa, tanto ideação quanto prática reduzem, e essa redução é estatisticamente significante. Beleza. Agora, quando perguntados para os estudantes sobre se eles gostaram ou não de inteligentes, tem um alto grau de satisfação, 86,3%. Sobre as entrevistas dos estudantes, quais são os principais highlights? Eu falei 3. Tanto é o de ressignificação da escola, que é os estudantes percebem que a escola ajuda nas realizações futuras e que os professores têm um papel importante nisso. O clima escolar positivo, que é os estudantes relatam que a escola pode ser um local de proteção, acolhimento e bem-estar. E a preferência por metodologias ativas,
como alternativa ou como ampliação do leque de propostas pedagógicas dos estudantes. Beleza, caminhando para as conclusões, e aqui também, só para essas duas fontes de dados que eu trouxe, em relação aos professores, como nós temos de evidências que os professores reconhecem suas próprias habilidades e capacidades, mas um aumento da autoeficácia dos envolvidos, dos professores, nós podemos concluir que a participação no programa foi um diferencial na vida deles, tanto como fonte de dados na própria descrição, quanto das entrevistas. E a aplicação de conhecimentos e competências em diversos aspectos da sua vida. Então, não era só dar a aula sobre competências socioemocionais para os professores, mas também aplicar os próprios conhecimentos do inteligentes na vida pessoal. Em relação aos estudantes, se considerarmos que, que teve um aumento da autoeficácia, uma redução da autolesão e uma ressignação da escola, nós podemos concluir que o inteligentes caminhe ainda, talvez não numa perspectiva de impacto, mas como indicativo, caminhe para, de fato, o desenvolvimento integral dos estudantes. Ele tem uma redução da desigualdade para alguns aspectos, voltando, em autoeficácia baixa e média, aproximando essas escolas, mas em relação a escolas médias e altas, aumenta a desigualdade, o que pode ser tanto uma limitação, mas um ponto de focalização. Era isso, obrigado. Muito obrigada, Lucas. Parabéns pela apresentação. A próxima apresentação de hoje, então, vai ser avaliação e monitoramento das competências gerais da BNCC, uma proposta de protocolo de avaliação para a educação básica. Bom dia. Deixa eu começar o cronômetro. São 10 minutos e eu trouxe um estudo extenso com muitos resultados, muito interessante. Então, eu vou tentar correr em alguns momentos, mas eu acho que vocês vão acompanhar. Qualquer coisa vocês falam, dá uma segurada. Meu nome é Priscila, como eu já falei. Eu sou atualmente gerente de pesquisa no Instituto Ayrton Senna. Vim apresentar aqui um trabalho chamado Avaliação e Monitoramento das Competências Gerais da BNCC, uma proposta de protocolo de avaliação para a educação básica. Como eu falei, é um projeto grande que a gente vem trabalhando, mas assim, internamente a gente chama ele de avaliação do futuro. Então não tinha como não trazer esse projeto para a ABAV, sendo para a reunião da ABAV com esse subtítulo. Aqui tem o nome da equipe, professor Ricardo Prim, está ali atrás. Tem a Ana Crespim, Felipe Valentino, Nelson, Gisele Alves, Gustavo Martins, Alexandre Pérez, Rodolfo Ambiel. E essa foi a equipe que trabalhou. Eu não estive no projeto desde o começo, então talvez possa ter perguntas que eu não vá saber responder, mas o importante é saber buscar as respostas. Eu trouxe um pouco do contexto, mas eu claramente vou passar muito rápido pelo contexto que a gente está. Mas, enfim, como todos estamos aqui sabendo, a BNCC vem trazendo com mais força o que já estava na Constituição e proposto pela LDB, a questão do desenvolvimento integral, do desenvolvimento pleno dos estudantes. E a ideia aqui é pensar no desafio das ações de monitoramento. A BNCC, quando traz as competências gerais, coloca ali um modelo conceitual próprio. Então, que estudante que a gente quer formar, que pessoa que a gente quer formar. E para você avaliar algo que é próprio, você precisa desdobrar esse conceito em formas de elencar ou de medir o que está proposto. Os objetivos do trabalho, então, ali.
analisar teórica e empiricamente os componentes de cada competência geral da BNCC, mapeando teoricamente os construtos e competências socioemocionais de cada competência da base, levando em consideração as ferramentas de uso aberto disponíveis, o que é importante, e explorar as relações empíricas entre os construtos. Bom, o método começou com mapeamento léxico, então identificando os construtos relacionados a cada uma das competências. Esse mapeamento foi analisado por 4 juízes em 2 rodadas, o que gerou uma matriz de conceitos. Essa matriz foi base para linkar instrumentos para a medida desses construtos. Então, foram separados instrumentos, os itens foram adicionados a uma prova de desempenho escolar em língua portuguesa e matemática aplicada em larga escala, uma pesquisa tipo survey. Foram 20 instrumentos no total. Aqui tem a tabela, claro que eu não vou passar por todos eles, ali tem os alfas que puderam ser calculados, e a gente considerou bem satisfatório. Mas, resumindo aqui, foram 20 construtos potencialmente relacionados às competências identificados. Com esses instrumentos aqui, a gente chegou em 346 itens, que foram divididos em 12 cadernos de testagem, com 100 a 130 itens cada um deles, que foram aplicados em amostra de pelo menos 10 mil estudantes aí no modelo BIB. Descrevendo um pouco aqui a amostra, a gente trabalhou com uma rede estadual, então foram 643 municípios participando, mais de 7 mil escolas, quase 700 mil estudantes, mais ou menos balanceados ali em relação a gênero e ano escolar. Em relação à análise de dados, foi feita a limpeza da base, análise fatorial exploratória por instrumento, foi calculada a confiabilidade dos scores, gerando aqueles alfas, os scores foram colocados em Stanino para poder realizar as análises descritivas e, então, diversas correlações e ou regressões lineares múltiplas que permitiram analisar ali a coerência da junção das competências com os construtos, e os resultados que eu vou trazer aqui é um pouco do que foi encontrado em relação a isso. Tem resultados para todas as competências da base. Eu vou tentar focar nos mais interessantes por conta do tempo. Essa ilustração aqui é o mapinha, né, a matriz que foi desenhada. Então, cada competência tem ali algumas competências socioemocionais e alguns construtos que foram relacionados a ela. Eu vou falar conforme a gente for passando, começando aqui pela primeira competência geral da base, que se refere ao conhecimento. Então, a gente identificou como competências socioemocionais relacionadas o interesse artístico, curiosidade para aprender, foco, empatia, responsabilidade, persistência, determinação, respeito, e 3 construtos: o respeito à diversidade, o desempenho escolar e as estratégias de aprendizagem. Então, coisas pontuais assim que a gente foi observando ou que eu destaquei para trazer aqui, são muitos resultados mesmo. O estudo é super interessante, tenho certeza que qualquer pessoa aqui gostaria muito de estar olhando para esses dados, é muito legal. Mas aqui, entre 50% e 60% dos estudantes, e quando tem assim entre 50% e 60% porque são as séries diferentes, relataram que têm curiosidade sobre diversos assuntos. Então, é um tipo de... A minha ideia, talvez, trazendo os resultados aqui, é a gente ir pensando como isso pode ser útil em termos de políticas públicas. Então, saber que os estudantes são curiosos, olha só, vamos trabalhar com isso. Saber aqui que 57,5% dos estudantes têm dificuldade com foco, vamos trabalhar com isso. Aqui é um gráfico muito legal, eu acho legal, acho que vocês acham também. A gente está falando aqui de estratégias de aprendizagem, que foi um dos construtos que a gente identificou como relacionado a essa competência. É um resultado aqui que a gente chegou por meio de regressão linear. E está ilustrado aqui a variação esperada na nota, né, que por meio do beta, de acordo com a estratégia de aprendizagem utilizada. E aí eu focaria aqui na memorização e no monitoramento. A literatura traz que o monitoramento é uma das estratégias de aprendizagem mais eficazes e a memorização menos, e aqui a gente vê os dados corroborando isso. Deixa eu sair da frente. Interessante, né, gente? Legal, né? Legal, também acho.
A segunda aqui, que a Dani falou um pouco na apresentação dela, no início, pensamento científico, crítico e criativo, também é algo que a gente vem estudando bastante no Instituto. Além de interesse artístico, imaginação criativa, foco, responsabilidade, persistência, determinação, empatia, respeito e iniciativa social, a gente relaciona também com desempenho escolar, raciocínio lógico e habilidade científica. Passa tão rápido, 10 minutos. Entre 30% e 40% dos estudantes acertaram os problemas de raciocínio lógico apresentados. Mas aí a gente percebe que os estudantes do ensino médio e do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio tiveram porcentagens similares de acertos. Então, onde está a progressão? Né? Por que isso aconteceu? Assim, é claro que a gente está colocando aqui questões, é um projeto que está em andamento, que ainda a gente pretende fazer muita coisa, estudar muito e entender melhor, mas eu estou trazendo aqui coisas que chamaram a atenção. Entre 50% e 60% dos estudantes relataram analisar e querer saber o porquê das coisas. Mais uma vez lá, os estudantes curiosos. Mas, em seguida, por volta de 20% a 25% dos estudantes relataram gostar de resolver problemas complexos. Ou seja, por que até 60% querem analisar e saber o porquê, mas 20% a 25% consideram que não gostam de resolver problemas complexos? Será que está faltando uma intervenção pedagógica ali para o estudante compreender como resolver um problema complexo? Ele tem um interesse, talvez quebrar em passos menores, talvez identificar quais são as necessidades ali, fazer as discussões que precisam ser feitas para esses estudantes se engajarem, para eles serem protagonistas do seu aprendizado. 8 minutos e meio, eu estou na 2. Vamos pular. 2 minutos. Essa aqui eu acho muito interessante também, e também muito relevante, considerando até a promulgação da lei que teve no começo do ano, que é sempre um incentivo, né, para que as coisas aconteçam. Claro que não necessariamente não é uma relação causal, mas a cultura digital está chegando aí, a gente... eu pulei aqui, né? Relacionou com... A gente trouxe um instrumento de familiaridade com tecnologia para pensar nessa competência. Identificamos relações positivas entre abertura ao novo e autogestão com a familiaridade dos estudantes para com o uso de tecnologias. Então, os estudantes estando mais abertos, estando querendo conhecer mais curiosos, eles vão ter mais habilidades com tecnologia, ou ao contrário. Enfim, é uma relação a ser explorada, a ser estudada, a ser trabalhada nas escolas. E também, de 30% a 50% dos estudantes relataram que quase todos os dias, ou todos os dias, navegam na internet para fazer trabalho ou acompanhar as aulas. Olha que dado interessante, importante de ter, principalmente considerando aí a chegada do acesso dos equipamentos na escola cada vez mais, né? Tomara. Trabalho e projeto de vida, a gente trouxe, ou na verdade, né, colocou na pesquisa, a questão dos interesses profissionais, com base no modelo de Holland, e aqui também o locus de controle, mas eu vou trazer os interesses profissionais, meio que para ilustrar, assim, né? Claro, não dá para entrar em detalhes, porque eu tenho exatamente 0 segundos nesse momento, mas, olha só, né? A gente ter uma visão de quais são os interesses dos estudantes de maneira ampla, ou até de maneira focada, como, por exemplo, na discussão ontem do SAEB, estava se falando sobre disponibilizar, logo depois da avaliação, um boletim para que o estudante, o professor, tenha o resultado. Então, os nossos estudantes aqui na nossa escola estão bastante focados aqui no social. Que profissionais, quais são essas profissões, que profissionais que a gente pode trazer para conversar com esses estudantes, como que a gente pode promover essas discussões, né, enfim, são ferramentas sempre, né, para buscar fortalecer, para buscar possibilidades diferentes, e sempre com essa ideia de trazer o estudante como protagonista, como alguém que está construindo ali a sua vida, o seu futuro. Acabou, né, gente? Autoconhecimento e autocuidado, aqui só para pontuar rapidamente. Cerca de 20% a 30% dos estudantes relataram conseguir expressar o que sentem e saber como acalmar uma pessoa que está nervosa. Aqui a gente está avaliando inteligência emocional. Então, como trabalhar isso? Como elevar esse resultado, sabe? É claro, né? Aqui a gente está falando, a gente está apontando, é um diagnóstico, né? A gente está pontuando. Depois disso, a gente passa a pensar, tá, mas como que a gente trabalha com isso? Como que
isso pode ser trabalhado. E, assim, eu trouxe também... Bom, desculpa, gente, é muita coisa que não vai dar tempo, né? Porque eu acho que não dá para estender tanto. Mas, por exemplo, a perspectiva do monitoramento. A gente está colocando um protocolo de avaliação, mas sendo aplicado ao longo do tempo, você consegue acompanhar. Então, tem agora mais estudantes com inteligência emocional, depois tem, enfim, acompanhar resultados de intervenções. É isso. Eu trouxe aqui também uma ilustração. Aqui, por exemplo, um gráfico, só para encerrar de verdade, que a gente está relacionando o desenvolvimento em determinadas competências socioemocionais com desempenho escolar. Então, o que chama atenção aqui, por exemplo, na matemática, se a gente pega a curiosidade para aprender, uma das competências socioemocionais, a gente vê ela crescendo. Aqui ela está um pouco desenvolvida, medianamente desenvolvida, bastante, muito está numa crescente, e a gente vê os scores crescendo também. Então, como proporcionar essa possibilidade de estar curioso pelo aprender, como levar isso para a escola, enfim, já me entendi. Bom, aí está a nossa conclusão. Com este trabalho, a gente busca contribuir com a geração de evidências para a criação e o aprimoramento de políticas educacionais, subsidiando o estabelecimento de recursos de alta qualidade baseados em evidências científicas para avaliar e, assim, fomentar a aprendizagem socioemocional e as competências preconizadas pela BNCC para o desenvolvimento integral dos estudantes. É isso, as referências, meu contato. Obrigada. Valeu. Obrigada, Priscila, parabéns. Então, vamos para a última apresentação do dia, nesta sessão. Habilidades socioemocionais e saúde mental de estudantes nos anos finais do ensino fundamental, evidências a partir de um estudo longitudinal. Microfone. Novamente, bom dia, pessoal. Meu nome é Bruna Bezerra, eu trabalho no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, vinculado à USP de Ribeirão Preto. Eu trabalho no escritório de Sobral. Esse trabalho foi escrito comigo, feito por mim, pelo Wallace, mas toda uma equipe por trás, do LEPS, do Instituto Ayrton Senna, e uma grande força-tarefa também do escritório de Sobral para coleta e tratamento desses dados. Trago o trabalho de habilidades socioemocionais e saúde mental de estudantes nos anos finais do ensino fundamental, evidências a partir de um estudo longitudinal. Bem, a gente entende a importância sobre a saúde mental, principalmente nos últimos anos, e posterior a esse período da pandemia, e essa relevância de como tratar, de como intervir e a importância para desfechos de vida. Nós trouxemos aqui uma informação de uma evidência, que é um levantamento da Unicef, da Viração Educomunicação de 2022, com cerca de 8.000 respondentes, e 50% desses jovens sentiu necessidade de pedir ajuda sobre saúde mental. Porém, 40% não buscaram ajuda de fato, ou seja, por alguns motivos. Um deles é a insegurança, desistência de buscar ajuda, o medo do julgamento, ou até mesmo a falta de informação sobre quem procurar. A gente está falando de um público de jovens onde, por trás de algumas evidências, traz o papel da escola nesse meio dessa intervenção para promover saúde mental. Então, a gente se questiona o que a escola poderia fazer e, por meio disso, do que a escola poderia fazer, a gente entende que alguns levantamentos, alguns estudos já mostram que o desenvolvimento da habilidade socioemocional tem uma grande relevância sobre esses desfechos futuros, porque a gente está tratando de um grupo que está passando ali por um período que é muito complexo. Temos, além de mudanças fisiológicas, psicológicas, que a gente tem aquelas questões da própria idade, do próprio grupo.
a gente tem alguns outros fatores, que são esses múltiplos fatores, onde o adolescente ele é exposto a alguns fatores de risco, ou até mesmo o fato de daquele adolescente não ter o acesso a fatores de proteção, e como isso pode realmente aumentar essa vulnerabilidade daquele jovem. Então, será se um bom desenvolvimento de competências socioemocionais ela se relaciona à melhor percepção de saúde mental? Essa é uma das nossas perguntas. E relacionada a isso, quais são as características desses estudantes, desses adolescentes, nesse grupo de maior vulnerabilidade? Então, como eu já havia falado, a gente entender, compreender quais são essas habilidades, aliás, se essas habilidades e quais são essas habilidades que estão associadas a melhores percepções de saúde mental. Então, com o papel de poder aprimorar e basear o trabalho da escola, por essa ser uma via que possa possibilitar essa promoção de saúde mental para adolescentes do ensino fundamental. Deixa eu passar. Bem, a nossa amostra é um estudo inovador que foi iniciado em Sobral em 2018. A nossa amostra compreende de 2018 a 2021. Nós temos a continuidade desse estudo, mas no momento de escrita desse trabalho, nós trabalhamos apenas com os dados até 2021. O estudo se chama Estudo Longitudinal das Competências Socioemocionais de Sobral, um trabalho feito em parceria com o Instituto Ayrton Senna, o LEPS e a Secretaria Municipal de Educação de Sobral. Então, nós acompanhamos. O grande objetivo desse estudo é compreender as trajetórias socioemocionais e como elas estão vinculadas a desfechos de vida, como sucesso escolar, envolvimento com violência, a gente tem saúde mental, entre outros desfechos. Então, nós acompanhamos esses alunos do 5º ano ao 9º ano do ensino fundamental. A aplicação da prova ela se dá por 3 dias. Nós temos uma ressalva quanto à aplicação em 2020, porque ela foi feita online. Então, essa aplicação se dá com esses alunos da rede municipal do ensino fundamental de Sobral. E agora a gente vai falar um pouquinho mais, por conta do tempo, sobre o que a gente está chamando aqui de saúde mental. A gente está falando sobre essa percepção de bem-estar psicológico ou saúde mental dos estudantes. Então, a gente tem o uso do questionário de saúde geral, que é uma versão reduzida, porque é o QSG-12, uma versão reduzida do QSG-60, foi adaptado para o Brasil por Pasquale, esse QSG-60 de Goldberg e William. Então, aqui eu vou dar um panorama um pouco geral, que essa construção dos scores dessa escala foi utilizado o modelo de TRI, baseado em um modelo de Rasch e de créditos parciais. A escala, a gente traz aqui esse resultado de um bom coeficiente de confiabilidade a posteriori de 0,70, com uma variância explicada de 41%. Quando eu trago esse resultado, eu falo muito que o nosso trabalho ele visa entender essa trajetória de mudança, porque a gente tem um trabalho por score e por categoria. Aqui a gente vai usar a questão da categoria. A gente vai pelo viés da categoria porque a gente pode observar essa trajetória de mudança. Por exemplo, aquele aluno que estava numa categoria em 2018, a gente consegue perceber essa mudança através dessa via das categorias ao longo dos anos. Por exemplo, a mudança de categoria das competências, das macrocompetências, ao longo desses anos, de 2018 a 2021. A gente vai falar aqui um pouco sobre o inventário Senna. Essa mensuração das habilidades socioemocionais segue 5 fatores que representam uma dimensão em nível mais geral e ela se subdivide. A gente tem 5 macrocompetências, que é a abertura ao novo, autogestão, amabilidade, engajamento com os outros e resiliência emocional, como citado aqui no estudo do Primo. Bem, falando aqui um pouco sobre as macrocompetências, para cada macrocompetência a gente tem competências específicas para essas macrocompetências e totalizam 17 competências socioemocionais. Nós temos aqui que, a partir dessas categorias, nós temos os níveis de desenvolvimento, onde nós temos pouco desenvolvido, medianamente desenvolvido, bastante desenvolvido e muito desenvolvido. Aqui é a análise econométrica, onde a gente pode observar essa variação
da categoria em relação à saúde mental, que a gente chama aqui nessa primeira variável, mental health. Então, nós usamos algumas variáveis de controle: gênero do estudante, lar monoparental, escolaridade materna, participa do Bolsa Família, raça do estudante, violência física e psicológica sofrida. Acho necessário a gente mostrar um pouco dessa característica dessa amostra. Então, nós temos uma participação superior dos meninos, cerca de 52,83% a de meninas. Os estudantes se identificam em maioria como pretos ou pardos, cerca de 62%. Aproximadamente 5% relataram sofrer violência doméstica física e 13% relataram sofrer violência doméstica psicológica. É uma ressalva por ser com maior frequência. Bem, quando a gente trata aqui das trajetórias de desenvolvimento socioemocional da coorte de 2018 a 2021, eu vou trazer aqui apenas alguns desses resultados que a gente conseguiu obter. Inclusive, eu faço uma ressalva sobre o que a gente teve ontem com o Oliver, apresentando um desses resultados desse grande estudo que pode trazer insumos para diversos outros estudos e recomendações. Então, nós temos aqui uma queda significativa para a resiliência socioemocional de aproximadamente 0,7 de um desvio padrão. O mesmo acontece, essa queda, para as outras macrocompetências, mas a mais significativa que nós temos, que podemos observar, é exatamente sobre resiliência socioemocional. Bem, aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns resultados que a gente trouxe sobre resiliência socioemocional, sobre essa macrocompetência, e uma caracterização sobre esses resultados. Perceba que meninas sofrem uma redução em resiliência socioemocional entre 2018 e 2021. E ontem a gente percebeu no estudo do Oliver, que tratava sobre um recorte sobre pandemia, que ele traz exatamente isso, sobre a questão da redução da resiliência socioemocional, resiliência emocional, principalmente para meninas. Aqui nós temos aqui também outro resultado, que é estudantes que relataram sofrer violência psicológica ou física, e que encontram-se com mais de um desvio padrão de queda em resiliência emocional. Bruna, 2 minutos. Obrigada. Deixa eu ver se foi. Bem, uma das perguntas iniciais que a gente fez é exatamente como quais são as características desses estudantes que estão com uma porção de maior vulnerabilidade, o que a gente chama aqui de primeiro quintil de saúde mental de 2021. A gente trouxe 3 características principais sobre essa maior vulnerabilidade, que destaca basicamente esse grupo. 40% são meninas, 29% estão em lares monoparentais e 25% são de famílias socioeconomicamente vulneráveis, que participam do programa Bolsa Família. Bem, aqui eu trouxe um pouco do gráfico que está referente a esses resultados, mas como poderia não dar tempo e a visualização não ser boa. Mas é basicamente sobre isso onde a gente fala, sobre essa caracterização desse primeiro quintil, com essa porcentagem significativa de presença de meninas, participação do Bolsa Família e sobre lar monoparental. Bem, falando sobre análise de trajetórias nas mudanças de categoria do instrumento, eu gostaria de fazer uma ressalva que nós trazemos correlação. Então, ser do sexo feminino e sofrer violência doméstica, seja física ou psicológica, são fatores associados à menor percepção de bem-estar psicológico em 2021. Sofrer violência psicológica está associado também a uma redução de 8% de um desvio padrão na percepção de saúde mental em 21. E a melhora de resiliência se associa a um aumento em 10% de um desvio padrão na percepção de saúde mental em 2021. Bem, o que a gente pode trazer como conclusão é exatamente essa associação, essa correlação com algumas macrocompetências. A melhora em categorias de desenvolvimento socioemocional entre 2018 e 2021 se associa a uma melhor percepção de saúde mental em 2021 para as seguintes macrocompetências: abertura ao novo, engajamento com os outros e resiliência emocional. Então, voltando muito para aquilo que a escola pode fazer, a gente encontra que esse trabalho pode ser um subsídio para essas ações que priorizam saúde mental através de um trabalho com escutativa, a relação da comunidade, pais e escola,
e também um trabalho intersetorial da rede daquele município. Eu acho que... Temos ainda algum tempinho? Não, né? Então, tudo bem. Vou finalizar aqui minha apresentação. Agradeço a atenção de todos, bom evento e até. Muito obrigada, Bruna, parabéns. Aliás, queria agradecer aí a todos os apresentadores de hoje, porque dá até um apertinho assim no peito de interromper vocês, porque os trabalhos são todos muito ricos, né, muito interessantes, e muito pouco tempo, né, para vocês falarem. Então, queria super agradecer aí ao espírito Ayrton Senna de todo mundo, que conseguiu todo mundo ali ser rapidinho para apresentar. Brigadíssima. Apesar de a gente estar, né, com um tempo aí difícil, enquanto ninguém expulsar a gente da sala, a gente vai tentar abrir aí para perguntas, caso alguém queira inquirir algum dos apresentadores. Por favor. Não, gente, legal. Tem uma pergunta para o primeiro trabalho. E, na verdade, assim, fazer um CogLab para a gente que trabalha com instrumentos, né, de competências socioemocionais é muito legal. Então, me instigou muita curiosidade. E eu queria entender um pouquinho, acho que você colocou o exemplo de uma das rubricas lá de criatividade. E aí eu queria entender um pouco do processo, porque como que a gente faz num instrumento de rubricas para que, de fato, as rubricas sejam ordenadas por grau de dificuldade e não pela interação do construto com o outro. Deixa eu tentar explicar um pouco o meu ponto. O primeiro nível da sua rubrica de criatividade era uma coisa muito individual. Era o nível mais baixo, era uma coisa muito individual. O terceiro, salvo engano, era... se um amigo me explicar alguma coisa... Enfim, eu entendo que ali tem uma dificuldade, mas também tem o fato de que, se eu tenho um amigo e eu consigo trocar com ele, eu não estou falando só de criatividade, eu também estou falando de engajamento. Então, como é que a gente faz, assim, não sei se tem uma resposta muito certa para isso, acho que é muito difícil de fazer, mas para a gente estar falando de dificuldade e não da interpolação de um construto com o outro, tá? E... não, acho que é essa só. Alô, qual o seu nome? Fernando, obrigada pela pergunta. A gente está nesse momento, acho que eu termino minha fala contando de estudos futuros, né? A gente está justamente nesse momento de entender com os estudantes exatamente esse processo que eles fazem de ordenação dos níveis de rubrica e como que eles entendem cada um desses níveis de ordenação. Essa rubrica foi construída por um grupo de especialistas, mas a gente precisa entender como que isso chega nos estudantes e é justamente, acho que esse primeiro estudo teve esse objetivo, mas era uma amostra pequena e a gente pretende então agora fazer estudos com amostras maiores. Não sei se você vai lembrar, mas aquela era uma rubrica que visava a avaliação da competência de abertura ao novo. Então, acho que isso também explica o conteúdo dela, né? Então, a gente vai entender essa abertura, claro, ali abertura ao novo a conceitos, a experimentações, mas também essa abertura, então, ao diálogo, aquilo que está no ambiente desse estudante. Então, naquele primeiro item, acho que, vai me corrigindo se é esse o mesmo ponto que você queria chegar, acho que tinha um pouco desse estudante ele mesmo. Então, eu tenho uma atividade e eu não consigo fazer relação sozinho com outras tarefas ou com outras coisas, e enfim. E o último era justamente isso. Eu me abro, eu consigo conversar tanto com outros estudantes, mas eu também procuro em outras atividades, em outros, enfim, em livros, não lembro exatamente qual é a palavra usada ali na rubrica, mas eu me abro. Então, acho que justamente tem essa questão daquela habilidade de abertura. Eu me abro para procurar sobre um determinado assunto
e eu não me canso, eu não desisto até chegar, enfim, a um certo propósito ali daquela atividade. Acho muito interessante isso que você está trazendo, que eu acho que esse nosso desafio de a gente consegue ter uma pureza, digamos assim, de uma habilidade, acho que talvez não. E acho que tem isso na rubrica, então, desse estudante, acho que você nos chama a atenção de que ali talvez a gente também está falando um pouco dessa abertura ao novo, mas também de uma outra habilidade que é engajamento também com os outros, né? Então, acho que a gente tem ali uma mistura, mas acho que o grande foco da rubrica e de todos os itens é justamente para abertura em geral, não necessariamente engajamento, mas acho que é justamente isso. E aquele exercício de ordenamento que a gente faz é justamente para entender se os estudantes entendem o ordenamento da forma como a gente entendeu ao construir a rubrica. E o que os resultados mostram é que para algumas rubricas, sim, mas para outras, que a gente entende que são rubricas com vocabulário mais complexo, com comportamentos mais complexos, talvez eles não entendem. E a gente precisa investigar isso melhor. Mas obrigada pelo seu comentário, acho que faz super sentido. Não sei se o Ricardo Primi está aqui o Ricardo. E acho que são justamente essas perguntas também que a gente está se fazendo agora para os estudos futuros. Beleza. Obrigada, Dani. Uma perguntinha a mais? Meu nome é Maga Silva, eu faço parte do LEPS, e eu fiquei curioso com o construto de diversidade que a Priscila trouxe. Eu queria ouvir um pouquinho sobre. Construto de diversidade. Em qual momento? Lembrando da hora. É que uma das, se eu puder te complementar aqui, né? Uma das competências gerais da BNCC versam também sobre essa nossa disponibilidade para interagir com pessoas com diversas características, incluindo características de diversidade. Então, o que a gente tentou entender é o quanto essas pessoas estavam abertas, porque uma das coisas que inicialmente, quando a gente olha para as socioemocionais, existe uma hipótese muito forte de que talvez seja uma habilidade que, porque a pessoa consegue exercitar mais a empatia, ela também consegue entender que existem contextos diversos e se relacionar com diversidades, com grupos diversos. E o que a gente encontrou é justamente que a abertura ao novo está muito relacionada a isso, porque justamente ela consegue entender que existem múltiplas formas de se relacionar com as pessoas, múltiplas formas de vivenciar as experiências e por isso também se abrem a relacionamentos diversos. Então, nesse caso, a abertura à diversidade tem uma miríade aí de características, de conceitos que a gente avalia. Então, inclui diversidade com relação à raça, diversidade com relação a nível socioeconômico, diversidades, né, tem bastante conteúdo aí. A gente pode disponibilizar depois para vocês, porque aqui a Priscila trouxe o recorte de tudo que a gente estudou, né? Mas a gente pode disponibilizar para vocês um set completo de instrumentos, um relatório que a gente também conformou, porque o que a gente tentou fazer também é fornecer um reporte já organizando todas essas competências, esses construtos, conforme a competência geral em que eles estavam hipotetizados conceitualmente pela BNCC. Então, por ali, a gente também tentou tentar conformar essas competências em agrupamentos para facilitar o monitoramento da própria BNCC em si, porque é o intuito aí final, inclusive, do próprio projeto, né, de avaliação do futuro. Então, tem um reporte aí de 220 páginas e um sumário executivo para quem não vai ler as 220 páginas, mas a gente disponibiliza tudo para vocês. Gente, o tempo é super curto, vou precisar fechar aqui a sessão de hoje, mas agradecer de novo muito a todos os que apresentaram, a todos os que estiveram presentes aqui nos assistindo. Fiquei muito feliz de ser uma sessão organizada, né, praticamente em Instituto e LEPS, né, porque todo mundo se sente em casa também.
Então, muito obrigada a todos, um ótimo dia aí de evento, finalzinho quase, né? Amanhã já finaliza. E estamos por aí, a gente vai se falando durante o dia. Obrigada.